Além do Horizonte. Yes. Que beleza. Gente, é isso aí. Quem está filmando pode marcar também, @Big Time Orchestra. Pode marcar a gente, não esqueça de seguir. E a gente compartilha lá também esse evento maravilhoso. Simbora? Então todo mundo já sabe a próxima, né? É isso aí. Enquanto isso, eu vou chamando o pessoal para entrando aqui já. Opa! Na nossa arena. E a banda manda mais uma aí para nós. Opa! Show! Vamos Maravilha, embora. mais um clássico do rock nacional. A lá Big Time. Simbora! Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em país, aonde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza. Lá nesse lugar amanhecer é lindo, flores festejando mais um dia que vem vindo, aonde a gente possa se deitar no campo, se amar na relva escutando o canto dos pássaros. Aproveitar a tarde sem pensar na vida, tá despreocupado sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo todo sem censura, usar a liberdade de uma vida sem frescura. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem o amor? Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte me esperando por nós dois. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem o amor? Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte me esperando por nós dois. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, banda! Boa tarde, gente. Todo mundo almoçado? Deixa eu olhar para a cara de todo mundo, né? Ver se está todo mundo almoçado. Muito bem. Para começar a nossa tarde, a gente vai ter mais um pitch aqui, uma apresentação de uma startup. Mingu Audioguias, e quero convidar o Luiz Gustavo para vir aqui ao palco. Venha, Luiz Gustavo. Veio no voo do meu lado ontem. Vamos lá. Boa tarde, galera, tudo bem? Tá mais fresquinho agora após o almoço, pelo menos, né? Por dia que eu tenho que apontar isso aqui a hora que chegar um pouquinho, né? Mas tá tudo bem. Bom, enquanto eu não coloco ali a apresentação, que na verdade é só um slide de orientação, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou cofundador da Mingu. A Mingu é uma startup que tem sede em Florianópolis e nós somos uma empresa, uma startup, um negócio que é de audioguia.
Talvez você já conheça o que é um audioguia, já tenha vivenciado essa experiência, principalmente em viagens no exterior, né? Então, um audioguia é aquele aparelhinho, um audioguide, é aquele aparelhinho que a gente usa em museus. Alguém aqui já usou um audioguide em museu? Em algum lugar? Levanta a mão. Mais alto. Aê, isso aí, beleza. Então, essa experiência é super legal. E o que a gente se propôs a fazer na Mingu? Fazer isso para cidades. Para quem viaja bastante, principalmente para outros países, talvez já tenha até visto algo semelhante. O que nos difere do que acontece em outros lugares? Basicamente, é um modelo de negócio. Então, a gente entende que inovação está muito ligada a fazer as coisas de uma forma diferente. O que difere a Mingu de uma outra plataforma de maneira que existe em outros países é que nós só trabalhamos com guia de turismo. A nossa preocupação, nós somos do trade turístico, muito sendo turistas, é entender por que um guia de turismo hoje ele praticamente não consegue viver o ano inteiro de guiamento. Basicamente, ele acaba se alicerçando em outras atividades para poder manter a sua sobrevivência. Então, nós somos um marketplace. Veio para o ar aqui agora. Nós somos um marketplace. Está valendo aqui? Para cá? Não? Então, galera, está tudo certo, viu? Nós somos um marketplace onde a gente conecta o turista ao guia de turismo. Então, o guia de turismo, aquele passeio que ele faz de forma presencial, ele grava o áudio na Mingu, numa plataforma, e a gente disponibiliza isso para o turista. Como é que a gente conecta esses dois? Basicamente, a gente leva para o guiamento digital aquele turista que está acostumado a comprar a sua passagem, a comprar a sua hospedagem, sem ter nenhum intermediário. Normalmente, esse turista, quando chega ao seu destino, ele acaba não contratando um guiamento presencial. Então, a gente leva para a experiência aquele turista que iria fazer sozinho, dando o Google por aí, do tipo o que fazer em Foz do Iguaçu, ao invés de contratar um guia credenciado. Então, a gente trabalha só com guias credenciados. Os guias têm a sua liberdade de colocar o seu áudio na plataforma. A gente faz uma curadoria. Depois de aprovado, ele precifica esse áudio e 75% do valor é para o guia. 25% fica para a plataforma em termos de comissionamento como um marketplace. Para o turista, a gente gera uma liberdade de tempo, que ele pode fazer o passeio quando ele quiser, que é só baixar num aplicativo que está na loja do iOS e da Apple. Isso é super simples. Normalmente é barato, custa em torno de R$ 35,00 ao máximo de R$ 40,00. E uma coisa super legal, que a gente faz isso em 5 idiomas. Hoje, 86% dos guias não falam uma segunda língua. E a gente deve ter mais ou menos hoje em torno de uns 30 mil guias aqui no Brasil. Então é muita gente. A gente mora em Floripa, a gente vê isso muito acontecer. Então, a gente identifica um problema e gera uma solução. A Mingu está mais ou menos 2 anos no mercado e ela está lançando no dia 2 de dezembro, lá com o pessoal da Embratur, com a Rota do Samba, a nossa versão de aplicativo. Então, todos são convidados a estarem presentes também. A Rota do Samba, para quem não sabe, é uma iniciativa da Embratur de contar a história do samba para o turista estrangeiro. Nesse ano de 2024, teremos mais ou menos 8 milhões de turistas estrangeiros chegando no nosso país. Então, é um número significativo. Se pensar que tem um dos maiores números chegando no Brasil de turistas estrangeiros, dos quais nós temos hoje guias que não falam o segundo idioma, temos um problema. Por isso que temos nós, da Mingu, querendo criar essa solução. Então, estou ali parado do ladinho, fico o convite a gente bater um papo. Estamos à disposição. Um prazer estar aqui participando com vocês do evento. E espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Muito obrigado. Valeu, Luiz. Obrigado, cara. Muito bem, gente. Dando sequência à abertura dos painéis da tarde, o painel que a gente vai ter agora é Turismo 5.0, Digitalização e Novas Tecnologias. A minha tecnologia não me ajudou, agora vai. Esse painel analisará o tema o potencial e os impactos da adoção da inteligência artificial e a internet das coisas no setor turístico. Durante a apresentação serão investigadas as aplicações dessas tecnologias no campo do turismo, com ênfase na análise dos usos, adaptações, práticas e os efeitos resultantes da sua integração nesse setor. Assim como apontar caminhos para a sanidade digital em tempos de inteligência artificial. Gente, sanidade digital em tempos de inteligência artificial. Para moderar esse painel, eu quero convidar aqui o Edivaldo Reis. Cadê o Edivaldo? Vem, Edivaldo, para o palco.
Edivaldo é gerente de inovação e ESG na Embratur e lidera com o objetivo de revolucionar a experiência do turista através da tecnologia, coordenando times focados em inovação aberta e economia criativa, sempre buscando a digitalização e a democratização de tecnologia para o setor turístico. Bem-vindo, nosso moderador Edivaldo. Eu quero convidar aqui também a Luana Emendorfer para chegar aqui no palco. Não acertei de novo, né? Eu vou falar que eu pergunto sobre o nome das pessoas, depois eu não lembro como é que é. Luana, bem-vinda. A Luana, como a maioria aqui, tem mais de 20 anos de experiência no turismo também. É idealizadora de projetos como o programa Inovatur e Almanac, focados em inovação e inteligência turística. Atua no setor público, na construção de políticas, dados, pesquisas e empreendedorismo, liderando a implantação da Central de Inteligência do Turismo. É diretora da região sul da Rede Brasileira de Observatórios do Turismo e recebeu reconhecimentos como Profissional de Destaque 2023 no Prêmio Nacional de Turismo, Prêmio Mulher 2024 na categoria Academia e Agente de Inovação 2021 pelo Prêmio Catarinense de Inovação. Luana, bem-vinda mais uma vez a esse painel. Convido também Alcides Silva. Bem-vindo, Alcides. Junte-se a nós. Alcides é formado em marketing com 10 anos de experiência em projetos de inovação e desenvolvimento de negócios no mercado de turismo e entretenimento. É especialista em inovação e consultor em gestão, marketing digital e desenvolvimento de pessoas. Atualmente, é gerente de inovação na Bfly. Já fundou uma startup acelerada no Vale do Silício e trabalhou como head de novos negócios de uma startup focada em capitalismo consciente e gestão horizontal. Bem-vindo, Alcides. E por último, para fechar o painel aqui, o Leandro Espósito. É isso, Leandro. Leandro Espósito. O Leandro é Head de Business Development Latam do Google, formado em Administração e Gestão pela Google Business Academy, na Duke University, com foco em estratégias e parcerias na América Latina. Sua estratégia inclui passagens por empresas em destaques como IBM e SAP, onde desempenhou funções de liderança em áreas como vendas, marketing e desenvolvimento de negócios. Bem-vindo, Leandro. É com vocês essa conversa nas mãos aí do Edivaldo, desse papo. Boas conversas. Daqui a pouco eu volto depois dessas ricas trocas. Beleza, boa tarde, pessoal. Acho que é ótimo que o tema é super simples, né? A gente vai falar de uma coisa muito fácil, como é que a gente digitaliza o setor, como é que a gente transforma o setor a partir de tecnologia e como é que a gente mantém a sanidade no meio disso tudo. Então, vai ser fácil. Mas, para a gente começar, acho que trazer trazer o tema para a realidade, a gente pode começar pela tua apresentação, Leandro, que você trouxe uma apresentação para a gente. Aí, se trouxe. Colocar... Vamos testar a tecnologia ao vivo, que é sempre quando dá errado. Né? Quando vocês estiverem com ela no alto. Primeiro, Pode colocar a apresentação, tá? Acho que isso aqui está falhando um pouco. Qualquer coisa eu roubo o seu. Pronto, agora vai. Primeiro, obrigado pela audiência pós-almoço, inclusive. É hercúleo o esforço aqui de nós quatro. Mas, de qualquer maneira, eu queria muito agradecer a acolhida. Assim. É um prazer estar com vocês. A gente tem uma parceria muito, muito produtiva com a Embratur. Embora no começo já tenha entregado coisas muito interessantes. E eu não tenho 20 anos de experiência no turismo. Então, provavelmente, vocês vão ouvir alguns termos meus aqui que tem mais a ver com tecnologia do que com turismo. Mas é um prazer poder estar com vocês e compartilhar um pouco dessa visão. O Google, falei um pouco de mim, eu estou há muito tempo no Google, estou há 14 anos no Google, em diversas áreas de negócio, o negócio evoluiu muito desde então. Alguns dos negócios hoje nossos, que tem mais de 1 bilhão de pessoas usando, acho que sou eu. Alguns dos negócios que a gente tem, que hoje, felizmente, ajudam bilhões de pessoas todos os dias, né? Quando eu entrei, eles nem existiam. Assim, né? Então, é muito legal ver o nosso desenvolvimento e o potencial que a gente tem. Acho que um dos principais pontos de vista que a gente tem como Google é como é que a gente ajuda
primeiro as pessoas e também os negócios, o ecossistema em volta da gente. E aí, turismo é uma coisa muito especial para isso, né? Turismo é ecossistema. Você não faz turismo se não tiver empresas diversas, com objetivos e negócios diversos dentro. E meu trabalho é justamente parcerias. Essa é a nossa missão, ela é a mesma missão desde que a gente foi fundado. Então, nosso objetivo é organizar as informações, torná-las úteis e acessíveis para todos no mundo. E aí, quando você pensa nos negócios de turismo, nesse processo de digitalização, que é o tema da nossa conversa hoje, acho que é uma coisa muito óbvia que a gente queira participar, né, deste fórum, que a gente queira estar próximo de vocês e entender. E talvez esse seja um dos motivos pelo qual, esse número representa um dos motivos pelo qual a gente tem esse desespero, essa ambição por informação. Alguém quer chutar aí o que esse número representa? 15%? Alguém sabe? 15% de todas as buscas feitas no Google hoje, este ano, este mês, nunca tinham sido feitas antes. São completamente novas. 15% das buscas. O que isso significa, né? Então, pensa que toda vez que alguém abre aquela caixinha de busca para perguntar alguma coisa para a gente, essa pessoa provavelmente está indo atrás de alguma resposta muito clara, um objetivo muito claro do que ela quer e, como a gente consegue ver, cada vez mais refinado. Eu vou falar um pouco disso durante o painel. E a gente... Ainda estão me ouvindo, né? E a gente pensa na busca como aquela caixinha branca, né? Nossa homepage mudou muito pouco, né, durante esse período. Mas a busca evoluiu muito ao longo do tempo, né? Desde coisas como, né, busca por imagem, você poder falar em vez de digitar, o Google Translate, que é, felizmente, uma das ferramentas muito usadas, né, para o setor do turismo e etc. E, hoje em dia, a gente tem, inclusive, o que a gente chama de experiências, né, de visão geral, criada por IA. Vou falar um pouquinho disso. E aqui é uma brincadeira, né, só para vocês saberem. Essas são algumas das inovações que a gente lançou esse ano na busca. Maneiras novas de você buscar. Então, se você quiser simplesmente segurar a sua tela e fazer um círculo para a gente procurar exatamente aquela imagem, um pedaço daquela imagem que você está buscando. Se você quiser tirar, obviamente, uma foto e encontrar o que aquele produto representa, ou até usar o Google Lens, que é uma das nossas ferramentas para buscar por imagem, e segurar, fazer um vídeo, para usar esse vídeo como base da sua pesquisa. É só para mostrar para vocês que, ao mesmo tempo que a gente está buscando essas inovações, tem essa expectativa sempre de evolução, né, com esses 15%. E uma delas é, naturalmente, a nossa visão geral criada por IA. Não sei se vocês já perceberam, mas a gente agora tem organizado para alguns tipos de busca especificamente. A gente lançou isso esse ano. Está lançado em português, inclusive. A gente lançou, se não me engano, tem 2 ou 3 meses. Dependendo da pesquisa que você tem, a gente organiza um primeiro resultado para você, explicando um pouco do contexto e do que quer dizer. Eu estou trazendo isso só para dizer que essas inovações partem da gente porque elas partem de uma necessidade dos consumidores. E aqui é uma pequena demo do que é o Gemini. Gemini é o nosso chatbot basicamente do Large Language Model, né, do modelo de linguagem, fazendo umas pesquisas aqui para turismo. Deixa eu mostrar para vocês. Desculpa. Será que você consegue passar o vídeo? Ou só... caiu a energia. Eu acho que é comigo mesmo o problema do microfone. Qualquer coisa a gente passa o vídeo depois, não tem problema. Não conseguiram, né? Apareceu o play ali já. Será que vai? Se não... Se não conseguir, não tem problema. Depois a gente passa o vídeo. Não é possível reproduzir. Depois a gente passa. Falei que ia dar algum problema de tecnologia. A gente brinca no Google que são os espíritos das demonstrações técnicas que fazem isso. O grande ponto quando a gente fala do turismo, e turismo é uma categoria absurdamente buscada, né, no Google. Assim, os volumes são muito grandes e estão cada vez ficando mais refinados. A gente sempre faz essa brincadeira assim: alguém está procurando seu negócio agora. Nesse momento, tem alguém procurando exatamente o que você quer entregar. E
procurando no nível mais específico que você imagina, que exatamente você seria, né, o negócio que conseguiria responder essa demanda. E esse é um pouco da nossa visão com o turismo. Nosso objetivo é ajudar o viajante a encontrar as informações e tomar as decisões o mais rápido possível e sem esforço. Para isso, a gente, obviamente, quer ter as melhores informações dentro da nossa ferramenta e criar experiências cada vez mais interativas e mais úteis para eles. Aqui, só para mostrar para vocês, a gente tem um produto que chama Google Perfil da Empresa. E a gente brinca que ele é a espinha dorsal da experiência de um negócio físico dentro do Google. Ele é muito comum no Google Maps, quando você clica num negócio ali, que você aparece as informações todas no Google Maps. E na busca também, quando você procura alguma coisa, ele traz esse resultado. A gente tenta criar funcionalidades específicas para cada tipo de negócio em volta do turismo. Então, no caso de hotéis, você consegue colocar lá quando você quer fazer check-in, quando você quer fazer check-out. Eventualmente, você vê os preços tanto diretamente do hotel quanto nos comparadores de preço. No caso de restaurantes, eu sei que o pessoal do Bafo da Prainha está aí, inclusive, fizeram um case super bonito. Você consegue colocar os menus de maneira estruturada, você tira uma foto com inteligência artificial, a gente estrutura o seu menu e coloca ele disponível. Vocês precisam entender a quantidade de gente que entra no Google Maps e procura, quer um acarajé ou quer uma feijoada, assim, no Google Maps. E a gente tem que colocar esse resultado lá. Obviamente, atrações turísticas, que eventualmente você já consegue até comprar o ingresso diretamente, e operadores, né? Quais são os horários, como vão funcionar, como funcionam os tours. Eu não sei se a gente tem um jeito na organização de compartilhar essa apresentação, mas aqui eu organizei todos os links. Vocês vão lá no suporte.google.com/business, você colocar barra e procurar alguma dessas coisas, você vai encontrar todos esses pontos de como fazer essas coisas, ou mais profundamente, o que são esses produtos. Queria contar um pouquinho do nosso ponto de vista de digitalização, e obrigado pelo espaço, mais uma vez. Mas aí, Leandro, quando a gente tem o Google no evento, a gente não pode deixar de perguntar quais são as últimas pesquisas que são feitas em relação ao turismo no Brasil e também o que é que estão falando de Brasil lá fora em relação a vir para cá. Quais são os termos que estão aparecendo no momento? Eu acho que tem algumas tendências de busca que elas acontecem no mundo. O Brasil, curiosamente, primeiro, o brasileiro ele tem uma natureza muito curiosa e muito social. Então, qualquer produto de tecnologia, ele tende, obviamente, produtos bons e de qualidade, ele tende a crescer muito rápido no Brasil. Então, algumas tendências que a gente vê no Brasil, elas estão em pé aí com tendências que acontecem fora, do ponto de vista de adoção, do ponto de vista de uso das ferramentas. O brasileiro é muito criativo e muito social. Tem algumas coisas que estão surgindo. Assim, uma das tendências que está chamando muita atenção para a gente no turismo, aqui no Brasil especificamente, é que cada vez mais, aquela brincadeira que eu fiz dos 15% é por causa disso. Assim, cada vez mais as buscas estão mais refinadas. Assim, é quase como se o viajante estivesse procurando coisas específicas para ele. Então, eu estou indo para o Rio de Janeiro, passar o fim de semana, quero encontrar o melhor restaurante para jantar a 2. Mas a minha esposa é vegetariana. E eu preciso saber o que fazer com crianças, porque eu vou com meus filhos. Então, assim, esse nível de... Putz, eu vou levar meu pet. Então, esse nível de procura está cada vez mais complexa. O que é interessante, né? A gente tem que trazer isso, por exemplo, dentro do perfil do meu negócio. Né? A gente pergunta lá, putz, tem acesso para cadeirante? Entre outras coisas que a gente procura. Né? A gente pede para colocar os menus por causa disso. E quando os negócios eles colocam essas informações, eles naturalmente acabam sendo privilegiados do ponto de vista de audiência e de frequência. Acho que essa é uma tendência clara, a gente tem visto, e é muito engraçado que a gente vê isso agora, obviamente, com a visão geral de IA, a gente vê essas buscas bem longas e complexas. Assim, organiza para mim uma viagem, que eu quero fazer tal coisa, e eu queria provar a melhor coxinha da cidade, e aí vai. Né? Então, assim, acho que essa é uma coisa. Uma outra coisa que me deixa feliz de ver, e uma tendência que está acontecendo, foi muito debatida aqui hoje, é sustentabilidade. Então, informações e tudo relacionado à sustentabilidade em volta dos negócios de turismo estão cada vez mais sendo buscados. A gente tenta colocar isso de várias maneiras em vários dos nossos produtos, até no Google Flights, a gente tenta colocar informações que ajudem o consumidor que tem essa consciência, essa necessidade a encontrar.
Então, eu estou trazendo 2 exemplos, obviamente, que é um mundo, né? Assim, é das categorias mais buscadas no Google, isso, mas acho que são 2 tendências importantes, estão muito conectadas com as discussões aqui. Eu acho que a inteligência artificial já está mudando também a cultura das pessoas de pesquisarem o que elas precisam, né? Especialmente no mundo corporativo, aí, trazendo você, Alcides, as empresas estão toda hora pensando como é que elas vão ter que trabalhar com inteligência artificial, ou porque elas estão perdendo alguma oportunidade, ou porque a oportunidade do negócio delas está baseada em inteligência artificial. Já se fala até que as empresas não precisam só experimentar a inteligência artificial, mas elas precisam ser orientadas no seu DNA enquanto inteligência artificial. Eu ia te perguntar se você que está atuando ali, especialmente nesse contexto de inovação numa empresa de turismo, né? Você sente que é isso mesmo? E se você já tem algum case que você já viu aplicado tanto nas empresas que você atua ou dentro desse contexto que a gente está trabalhando sobre o impacto que esse movimento da inteligência artificial está fazendo? Legal. É complicado a gente falar que a gente vai mudar o DNA de alguém, né? É algo muito difícil, né? Então, para empresas que são nativas digitais, né, que nasceram, tipo, sei lá, a gente tem um grande exemplo aqui do Google, isso é mais simples, isso já está realmente no DNA deles, não é algo que você precisa lá artificialmente implementar. Então, eu acho que não, assim, é uma coisa que vai ser muito complicada a gente mudar o DNA das empresas que, principalmente quando a gente olha para turismo, a maioria delas não nasceram digitalmente, né? Tirando algumas OTAs que a gente vê, né, alguns casos como Airbnb, Booking, Decolar e tudo mais, que nasceram digitalmente, a grande realidade da maioria das empresas do Brasil, elas não é essa. E eu enxergo a inteligência artificial de uma forma parecida com o que a gente pode enxergar também o próprio surgimento da internet, dos smartphones, que foram ondas que trouxeram uma transformação gigantesca no comportamento do consumidor e que as empresas ainda estão correndo atrás do rabo nesse sentido, né? Então, na Bfly, por exemplo, né, acho que até a Rayane, que falou da Sprint, comentou, né, que putz, não significa que você é uma grande operadora, que você vai ter os seus problemas de dados todos resolvidos. Não, aí que começam os seus problemas de dados. Quanto maior você é, né? Então, eu ainda vejo a inteligência artificial com potencial gigantesco, mas ela demanda ainda um nível de maturidade no sentido de transformação digital mesmo, que a gente ainda está aprendendo a se desenvolver, né? Eu vejo isso dessa forma. E falando especificamente sobre a Bfly, né, e coisas que a gente já vem experimentando e vem aplicando lá de fato, até a gente estava conversando no almoço, assim, a gente pensou em determinado momento que talvez um chatbot com uma inteligência artificial generativa poderia substituir o agente de viagem, por exemplo. Putz, a gente fez até um teste na BAV do ano passado, se eu não me engano. A gente colocou lá uma meta humana, assim, com Gemini por trás ainda, falando lá, respondendo as coisas que a galera perguntava sobre roteiros específicos, assim. Mas, cara, a maioria, assim, a maioria dos agentes de viagem, por exemplo, que visitavam o nosso stand, pedia o panfleto. Não, me vê eu nem quero ver isso aqui, me vê o folder, prefiro o folder. Então, tem toda essa questão do comportamento mesmo, que ainda tá sendo moldado, e algo que a gente já vem fazendo muito esse ano, e a gente percebeu que pode ser um caminho muito interessante, é utilizar a inteligência artificial como um copiloto, como um apoio para o agente de viagem, uma ferramenta poderosíssima, que vai ajudar ainda mais o agente de viagem a entregar uma curadoria ainda melhor para o cliente dele, usar o tempo dele para aquilo que de fato ele precisa fazer para gerar valor, otimizar rotinas, sejam elas administrativas, financeiras, ou até mesmo busca mesmo. Isso a gente já consegue enxergar a inteligência artificial fazendo de maneira muito legal. E também análises de relatórios, de informações. A gente está colocando cada vez mais essa ferramenta na mão do gestor de viagem, do RM, que vai lidar com o cliente, vai ter que falar sobre a performance daquele cliente,
um tempo que ele passava antes horas ali analisando um relatório, fazendo filtros num Power BI, hoje uma rápida passada ali desses dados numa linguagem, né, generativa dessa consegue te ajudar bastante. Então, não sei se eu te respondi, se eu enrolei, mas é um pouco dessa visão. Assim. Respondeu, porque existe uma complexidade aí, né? E que a gente também está aprendendo, porque a gente está no meio do processo. E quando a gente, na hora que você falou, né, colocamos um humanoide ali, a gente sempre começa a pensar nessa nova tecnologia, quase como tratando ela só pelo lado generativo. Você quer falar com algo que seja muito humanizado, você quer criar um conteúdo, mas existe também toda a parte analítica sobre coleta de dados, sumarização, que também pode ser utilizado. E aí, Luana, eu ia especialmente te perguntar como é que você enxerga essa possibilidade desse uso dentro desse contexto, especialmente nos territórios e também nos observatórios de turismo. Bom, gente, primeiramente, boa tarde a todos, né? E satisfação enorme estar aqui. Agradecer o convite do Parque Tech aqui em Itaipu e também da Embratur. Então, Edivaldo, eu acho que são oportunidades grandes, imensas que a gente tem, e a gente ainda não tem nem noção ainda do que essa inteligência artificial pode nos proporcionar, né? Na parte de dados, eu vejo assim que muito nos facilita, isso também a gente já começou a fazer lá em Santa Catarina, é a questão de ajudar a analisar esses dados de relatórios. Então, assim, a gente tem pesquisas de demanda e séries históricas, né, um volume grande de dados. Então, fazer essa junção, essa análise de dados, transformar o dado primário num relatório, numa coisa mais mastigável, que o gestor, às vezes, precisa, isso a gente também tentou colocar lá numa almanaque, sinopses, né, resumindo a interpretação daquele gráfico, né? Então, acho que isso facilita e vem cada vez mais tá aí, né, nos ajudando na interpretação dos dados. Mas também eu vejo, por outro lado, a questão do fluxo turístico. Aqui foi falado na parte da manhã em centros históricos também, em parques temáticos também, o monitoramento, né, do fluxo, do acúmulo de pessoas em determinados locais, em territórios da cidade ou, enfim, em ambientes fechados. Então, a otimização disso e de tu espalhar esse público, né, para que eles procurem ir em outros atrativos também. Então, também tem esse caminho, né? A Book.com também a gente vê aí pelo histórico de acessos que tu tem na plataforma, não sei se vocês já observaram isso, que eles trabalham com a inteligência artificial também, te auxiliando a propor novas experiências, novos hotéis, enfim, dentro daquele histórico, né, que tu forneceu das tuas pesquisas. Então, assim, isso são alguns exemplos, né? Mas, assim, a gente também tem na parte ambiental, monitoramento, né, da sustentabilidade. Enfim, o Leandro colocou aqui a questão da personalização. Eu acho que a gente está na hiperpersonalização. Quando a gente está falando em turismo 5.0, eu acho que hiperpersonalização, sustentabilidade e a digitalização são as três coisas que a gente está com o foco. Quando a pessoa vai lá e fornece o detalhamento de informações, isso é um dado ouro, né? A gente tem essa informação que a gente pode e precisa trabalhar isso para estar entregando uma experiência cada vez mais personalizada, que é o que ele quer, né? Então, é tudo isso nesse sentido que eu falo, né? Inteligência artificial, né, da forma analítica, pode estar fornecendo tudo isso. Tem a questão da tecnologia, da própria inteligência artificial, né? Porque a gente ainda agora consegue acha que consegue entender que se está usando inteligência artificial ou não. Mas hoje eu acho que a gente já perdeu a percepção se a gente está online ou não está, porque a gente simplesmente está. Talvez isso aconteça em breve com a própria inteligência artificial, que a gente já usa em um bando de coisas que a gente tem ao nosso alcance. A Book.com, o Waze, se por acaso utilizou para chegar aqui, etc. Mas a gente está sempre pensando também nas ferramentas, eu volto a você, Leandro, sobre como é que a gente melhora a experiência do turista, como é que ele fica, desde criação de roteiro até os assistentes, né? Mas existem as ferramentas que podem ser voltadas para os operadores de turismo. Queria te pedir se você já tem, pode passar para a gente um panorama de quais dessas ferramentas podem ser utilizadas por esses operadores para melhorar
a digitalização ou até, na verdade, o nível de serviço mesmo? Muitas das ferramentas que a gente tem disponíveis, eu mostrei algumas delas aqui, né, na minha apresentação, elas têm o objetivo de, obviamente, e todas as que eu mostrei, inclusive, são ferramentas gratuitas, tá? Só entrar lá, se cadastrar e começar a tocar o uso e atualização delas. A gente provê essas informações para o nosso usuário com o objetivo de ajudá-lo. A gente viu uma pesquisa, por exemplo, da Ipsos do ano passado, que diz que 83% dos turistas, quando começam um processo de busca, eles não sabem nada do que eles vão comprar. Eles sabem para onde eles vão, eventualmente, ou sabem alguma coisa específica, mas eles estão num processo inteiro de descoberta. Então, é por isso que as ferramentas que a gente tenta trazer, que colocam toda a informação possível, toda a proposta de valor dos negócios, dos pequenos negócios e dos negócios grandes na frente desse turista, ajuda a colocar todo mundo no mesmo nível de competitividade e, obviamente, se a necessidade dele conecta com o que esses negócios querem oferecer. O turismo é um motor fundamental da nossa economia e, né, central da economia de vários países do mundo. Então, nosso objetivo principal tem sido esse. Então, assim, quando você pensa no Google Meu Negócio, que é a presença física desse negócio no Google, com todos os atributos que eles conseguem colocar lá, que é uma das coisas básicas que qualquer negócio tem: que horas eu abro, se eu estou aberto hoje, se eu não estou, qual é o meu telefone. Até a gente tem uma funcionalidade que a gente lançou no ano passado, se você quiser direto mandar uma mensagem pelo WhatsApp para aquele negócio. Então, essas são as informações básicas. E aí, dependendo do tipo de negócio que você tem, você pode ir aprofundando. Vou dar um exemplo. Se é um restaurante, a gente pode colocar lá se você faz entrega própria, se você tem os agregadores de entrega, seu menu estruturado. A brincadeira que eu estava fazendo de acarajé perto de mim é verdade, não é mentira, não. Então, como é que eu vou saber que você tem um acarajé lá se não tiver o seu menu, né? Então, eu acho que esse é um pouco do ângulo. Então, assim, esses são exemplos de ferramentas que a gente usa para tornar os negócios disponíveis. A gente tem uma série de outras ferramentas, inclusive nossos produtos de publicidade. Eles são produtos eles são para negócios de qualquer tamanho. Então, se eu tenho um hotel e eu tenho quartos disponíveis, eu quero usar com pouco esforço do ponto de vista técnico de marketing, quero promover o meu hotel, você consegue lá com alguns cliques construir isso. Se eu tenho produtos físicos, por exemplo, a gente tem um produto que chama Product Studio, por exemplo, que você entra dentro da ferramenta do Google, você tira uma foto com o seu celular do produto e você fala, por exemplo, tira uma foto lá da minha sala de massagem. Se quiser, você consegue customizar tudo aquilo com AI. Ou eu vendo isso aqui especificamente. Eu consigo fazer como uma mega produção com AI em volta disso a custo zero, né? Então, assim, depois, obviamente, você precisa promover isso. Então, esses são exemplos de coisas que a gente constrói para, primeiro, resolver essa necessidade de informação, depois para promover. E aí, acho que, por último, o Google tem uma série de outros negócios. A gente tem um negócio que a gente chama de Google Workspace. O consumidor vê, geralmente, o Gmail e todos os produtos que estão em volta do Gmail, né? As planilhas do Google, o Google Docs, que eu, obviamente, sou suspeito, eu estou há muito tempo no Google, então eu uso muito, eu acho extremamente produtivo, e com inteligência artificial agora, você consegue levar muito rápido algumas coisas. Assim. Então, por exemplo, escreve para mim um e-mail entregando essa cotação desse pacote, fala isso, o e-mail é para tal pessoa, ele consegue produzir isso para você e já mandar um e-mail direto, assim, te dando o feedback do que aconteceu. Então, tem uma série de ferramentas de produtividade que são muito úteis, especialmente quando você pensa, os empreendedores geralmente têm tempo para tudo, precisam de tempo para tudo, e a gente quer tentar simplificar essa jornada, tanto para o usuário quanto para quem leva. Então, é um pouco dessa visão. Eu trouxe alguns exemplos, tá? Se for no Google Meu Negócio, lá vocês vão ver um monte de outras coisas para negócios de determinados tipos. É muito óbvio o impacto. Assim. Você consegue hoje entrar lá no Google Meu Negócio e ver quantas pessoas me ligaram. Depois que eu comecei a atualizar minhas informações, quanto mais pessoas me ligaram, pelo botãozinho que tem lá, quantas rotas foram traçadas para o meu negócio, que antes não tinham sido traçadas, e, obviamente, fazer suas correlações com, de fato, o impacto de negócio. Então, essa é uma preocupação nossa. A gente sabe que são muitas coisas, então a gente sabe que isso é desafiador.
mas que a gente tem usado a inteligência artificial para tentar simplificar um pouco dessa jornada. Alcides, tem um bando de ferramentas, várias disponibilizadas pelo Google e outras que você já teve experimenta em relação ao uso de inteligência artificial, internet das coisas, etc. Qual é a mágica que a gente precisa fazer para ser sustentável e competitivo? E se essas duas coisas podem combinar a partir do incremento da tecnologia e inovação? Então, tem um ponto, acho que é importante, até antes de... Essa discussão ela já existe antes da AI ser difundida e tudo mais, que é a gente acabar, por vezes, olhar muito para a ferramenta como o fim, mas esquecer de algumas coisas que estão por trás dessa ferramenta, assim, né? Digamos, a maquininha, o ser humano, a pessoa que está de fato ali utilizando. E quando a gente olha para as organizações, tem um dado recente, não é tão recente assim, mas que ele falava que, sei lá, acho que em 2019 ou 2020, 1,3 trilhões seriam investidos em transformação digital, só que dessa grana, 70% seria jogado no lixo de imediato. E aí, por que isso aconteceria? Porque as empresas elas acabam investindo muito em ferramenta, coloca dinheiro no melhor ERP, na melhor, sei lá, no melhor sistema ou coloca muita grana em consultoria para rever os processos, etc. Mas tem alguns passos para trás que vai desde o modelo mental, como está a cultura dessa empresa, quais são as boas práticas que ela já está acostumada a fazer, para depois ela começar a olhar para processo, ferramenta e tudo mais. Então, olhando para uma cebola, assim, essa camada de processo e ferramenta ela está um pouco mais para dentro. Assim. Existem coisas maiores que não são tão visíveis, né, mais difícil de você... Não é tão palpável assim o modelo mental, ou a própria cultura, ou a forma como a empresa está se organizando para trabalhar. Mas e isso é mais difícil você explicar o que você está fazendo. É mais fácil você falar, tá aqui, eu comprei a ferramenta, dei para o meu funcionário, agora ele tem que se virar. Então, a inteligência artificial e todo esse arcabouço de ferramenta, quando a gente olha na perspectiva disso na mão de um agente de viagem, na mão de um consultor, ela por si só ela não vai resolver muita coisa. Assim. Então, esse trabalho anterior a isso, que já deveria ter sido feito, sabe, ele já vem... Já é essa discussão da transformação digital que já está pautando já há um bom tempo. Agora, com a inteligência artificial, para mim, ela fortalece essa discussão. E é um ótimo plano de fundo para a gente falar cada vez mais sobre transformação digital de fato, né? Que ainda acaba ficando negligenciado se a gente só focar na ferramenta e esquecer desse trabalho cultural de base e de estratégia mesmo que as empresas precisam começar a declarar. É um pouco disso, inclusive, na Bfly, né? A Bfly, não sei se todo mundo conhece, mas é uma empresa... muito grande, mas muito nova ao mesmo tempo, né? São 3 anos. Ela faz parte de uma junção aí da Belvitur com a Flytour e outras empresas aí de turismo que foram adquiridas nesse tempo. E o nosso grande desafio lá é óbvio que você tem que andar com tudo isso em paralelo. Isso não significa que a gente vai deixar de olhar para as ferramentas e olhar para os processos, mas a gente hoje tem um olhar muito, muito carinhoso com essa questão da cultura, com a questão dos princípios, quais são as práticas que a gente vai colocar ali dentro, e aí a ferramenta e o processo ele vem só como um commodity mesmo, né? Não como fim. Não adianta eu achar que eu vou contratar o G Suite lá completo e isso vai resolver meus problemas de produtividade, porque não, assim, existem coisas mais... O buraco é um pouco mais embaixo nesse sentido, sabe? E eu acho que é importante a gente falar isso quando a gente discute sobre inteligência artificial ou qualquer outro tipo de tecnologia emergente, porque a gente acaba caindo na armadilha de achar que, nossa, eu vou fazer isso daqui, isso vai me resolver, ou até, meu Deus, isso está muito distante de mim, é muito difícil de chegar lá. Se a gente, de fato, olhar a tecnologia por si só, realmente fica difícil, mas se a gente vê que
ela é só mais um commodity, ela é só mais um meio que a gente vai utilizar. A partir do momento que a gente tem o nosso propósito muito bem definido, a nossa estratégia muito bem definida, as práticas, os princípios daquela organização muito bem definidas, aí sim, aí tipo, isso se potencializa e aí você consegue utilizar, né, de fato tudo que ela, porque senão fica só, tipo, beleza, estou usando ali, uso um pouquinho aqui, uso um pouquinho ali, aquilo não vai, eu nunca vou sair de um platô que diversas vezes, e eu já vi isso acontecendo várias vezes, você acaba por descontinuar aquela ferramenta, você para de usar aquilo que não funciona. Mas tem todos esses pontos por trás, sabe? E aí, Luana, a gente está falando da cultura de uma empresa, né? Um ambiente controlado, pessoas contratadas, um único gestor. Quando a gente está falando de território, a gente está falando de um bando de empresas, pessoas diferentes, culturas diferentes. Então, a minha pergunta fica mais quais são os... Além disso, que eu com certeza entendo que já é um desafio, quais são os principais desafios para a coleta e análise desses dados, especialmente com destinos que têm baixa digitalização? E isso é algo que a gente pode estar falando de grandes centros urbanos, mas quando a gente chega para o Brasil de dentro, a gente compreende que isso não está tão palatável, ou algumas coisas ainda não chegaram, ou que não se tem conhecimento. Não, é um desafio enorme. Hoje é um desafio grande para quando a gente já tem um destino um pouco estruturado, imagine para os menores que ainda estão se estruturando. Mas, assim, eu vejo de modo geral, né, e isso já a gente também colocou aqui, um primeiro deles, né, eu acredito, é a educação de dados, é ter a cultura de dados. Né, os gestores, enfim, sejam públicos ou privados, eles trabalharem realmente com isso. Outro ponto que eu vejo é a questão do dado em tempo real. E quando eu falo em tempo real, é tempo real. Porque esses dias, né, a gente conversando com o pessoal aí da Telefônica, tá, teu dado tu entrega em tempo real? Não, entregamos em tempo real. Tá, então me entrega em tempo real. Ah, não, me dá 15 dias que eu te entrego o dado. Aí eu, tá, então não é tão real assim, né? Então, a gente precisa ainda melhorar isso. A fragmentação também desses dados, né? A gente colocou aí a questão, também foi colocada na parte da manhã, né, dos dados. O turismo é um setor, né, enfim, fenômeno, uma atividade muito complexa, né? Então, tu integrar tudo isso, né? E aí a gente já dividiu isso em 5 grandes áreas, né? Enfim, hospedagem, alimentos e bebidas, eventos, entretenimento, transportes. Então, é complexo tu integrar tudo isso. Então, a fragmentação ainda também, né, nesse sentido. Um outro ponto que eu acho que a gente ainda não abordou, que também no sentido de a gente evoluir o nosso diálogo, a nossa conversa aqui, é a questão do trabalho em governança. Né? E aí eu cito o ponto da confiança mesmo entre os entes. Né? Quando tu quer cooperar no sentido de trabalhar uma governança em dados, e falando em dados, né, claro, são sensíveis, mas a gente já cansou de ouvir falar, né, que os dados são o petróleo, enfim, valem dinheiro, mas a gente consegue também ter essa relação. Mas eu sinto isso um desafio ainda, de tu ter essa troca de dados ou de conhecimento entre instituições. Né? E sem contar também o alto custo, né, para os municípios, enfim, para os territórios, tecnologia sempre quando colocada em questão. Né? Fora também a privacidade e a ética do uso desses dados. Né? Então, são todos esses pontos que eu coloco que a gente ainda precisa observar com certo cuidado e é um desafio também que a gente tem que ir trabalhar ao longo dos anos no turismo. Teve uma pergunta que foi feita pelo público, aí se vocês conseguirem colocar de volta à tela, que eu acho que conversa muito com o que você acabou de falar, em relação a como podemos mediar a questão da privacidade, dados sensíveis e a hiperdigitalização. Super simples assim de resolver. Não ter dados expostos seria só possível não usando nenhuma ferramenta? Acho que... É impossível. Isso aí é um contrassenso, mas aí a gente tem que tomar quais são as medidas que a gente precisa fazer para proteger esses dados, entender que esses dados estão sendo feitos da maneira correta. Depois eu quero ter uma visão tua também sobre o que é que vocês fazem ali em relação ao corporativo. Mas, Luana, pode também dar o teu parecer. Assim, tem dados hoje, né, pelo menos pelo que eu tenho na experiência, na prática, tem dados que são sensíveis, enfim, são de interesse da própria instituição,
enfim, do órgão, da empresa mesmo, e tem outros dados que a gente dá publicidade isso para conhecimento e para crescimento do desenvolvimento do turismo como política pública, enfim, para a sociedade. Então a gente tem que ter a consciência dessa divisão também, né? Mas ali ela colocou, não sei, ou ele, enfim, da hiper, né, também personalização, né? Esses dados são muito ricos, né? Que eu falei para, né, tinha colocado ali. Então, isso a gente monitorava muitos dados também do TripAdvisor e dá para crescer muito em questão de prestação de serviço, tanto em privado como público, né? Porque ali tem as avaliações, né, dos usuários. E a leitura através de IA também facilita muito isso, né? A gente tentou fazer esse trabalho também, né? E claro, cuidar do dado é o tesouro, né? A gente tem que estar ali e, enfim, como eu falei, tem dados que dá para ser dado publicidade para ajudar a sociedade, enfim, crescer, né? Desenvolvimento de política pública, e outros eu acredito que são mesmo de uso interno. Essa bomba está contigo ou está com o teu time de transformação digital? Essa bomba está com o time de segurança e... Ainda bem. Não está comigo. Antigamente, esses caras eram os caras que a gente mais tretava na companhia, a gente mais discutia, assim. Hoje a gente percebeu que não adianta, a gente tem que ser amigo, então tudo que a gente constrói hoje lá na Bfly, ela parte dessa plataforma de dados, segurança e como que a gente vai conseguir trabalhar isso, assim. Da mesma forma como hoje você troca antes de começar qualquer coisa, você troca um NDA, você está trocando também já rápido, um teste de diligência para entender o quanto que aquela startup parceira que a gente vai trabalhar tá ou não aderente a todos esses tipos de política. Mas tive recentemente agora também no Web Summit lá em Lisboa, e em todos os temas, principalmente quando falavam sobre inteligência artificial, vinha esse tema antes do tipo, primeiro a gente tem que falar de regulamentação, primeiro a gente tem que falar de governança de dados. Isso está começando a vir antes, assim, e isso é uma coisa muito importante, né? Que deixa de ser algo que vai começar a travar quando a gente fala sobre inovação ou novos negócios, e passa até, inclusive, ajudar a pautar esses novos negócios e essas novas formas de trabalhar. Então, hoje é algo que a gente dupla muito lá na Bfly, quando vai trabalhar com qualquer coisa que envolva esse tipo de informação, de sensibilidade, sabe? Pessoal, o painel está cheio de perguntas, mas eu vou falar que a gente vai continuar por aqui. Se por acaso as perguntas não forem respondidas, vocês podem procurar o time e todo mundo do painel. Tem uma só, Leandro, que eu acho que era legal a gente colocar. Como é que pediram para... posso usar inteligência... Posso usar... Essa aqui que eu acho que tem coisa que a gente pode utilizar. Posso usar inteligência artificial para trabalhar na demanda que eu já tenho? Exemplo, comercial, atendimento, fechamento de pacote. E como você já tinha colocado que tem aqueles links ali, se ficar difícil das pessoas acharem, a gente tenta mandar para todo mundo. Qualquer coisa também pode procurar. A gente se compromete a colocar no site do embratulab.com.br um link para chegar em todos os links que você referenciou, tá bom? Oi? Fechado. Eu queria abrir, na verdade, para deixar um recado final sobre o que cada um gostaria de dizer, e depois a gente pode encerrar. Luana, então, as primeiras damas, pode começar. Gente, acho que o recado final, só retomando ali, né, nessa consciência aí, que eu acho que aqui a gente está construindo o futuro do turismo, né, de certa forma, nessa questão da digitalização, desse tal turismo 5.0 aí que a gente está tentando construir, né? E que acredito que seja com muita responsabilidade, né? Com a pegada também da sustentabilidade, que é essa questão que a gente também está tentando abordar, né? E é isso. Eu acho que a digitalização, enfim, as tecnologias que hoje estão aí e as futuras que possam surgir estão aí para dar facilidade para a gente e melhorar nosso dia a dia. Primeiro eu queria até primeiro não, né? Por último, mas eu queria agradecer o convite. Acho que é muito interessante estar aqui, participar com vocês desse tipo de discussão.
é inegável a gente olhar assim. Eu não tenho 20 anos de turismo também, tenho 12 mais ou menos, então já é um tempinho também. Mas é inegável a forma como essa conversa está ficando cada vez mais madura. A gente está conseguindo elevar o nível da discussão. Essa discussão que existia há 12 anos atrás ainda era sobre algo muito incipiente, muito sem embasamento. Hoje eu vejo que, falando de digitalização, quando a gente olha para, né, o turismo como um mercado que ainda é pouco maduro nesse sentido, a gente está melhorando. Eu vejo isso como uma forma muito otimista, sabe? Então, e eventos como esse, eles são importantes para reafirmar. E quando a gente vê discussões, né, como as que tiveram anteriormente e como eu tenho certeza que vão ter nos próximos dias, me deixa mais feliz, assim, de saber que a gente está seguindo um caminho muito legal, assim. Eu acho que uma coisa, antes de digitalização, era um diferencial competitivo, há alguns anos atrás. Acho que no futuro, para muitos negócios, e obviamente diferentes tipos de negócios, vai acontecer mais rápido ou menos rápido, vai ser uma necessidade, mais do que um diferencial competitivo. E aí, gente como eu e empresas como as minhas contam grandes histórias aqui sobre digitalização e tudo que a tecnologia pode fazer, e às vezes pode assustar. Assim, o que eu quero dizer com a minha mensagem, acho que o ponto de vista é que é uma jornada para todas as empresas, inclusive para nós, essa jornada de evolução. Então, minha sugestão é começa com o primeiro passo, começa entendendo, putz, quando eu olho o meu negócio centralmente, qual é a necessidade de negócio que eu resolvo, que o meu consumidor precisa de mim. Qual é a primeira coisa que eu posso fazer para melhorar um pouquinho mais a vida do meu consumidor, para tornar isso mais fácil? Qual é a primeira coisa que eu posso fazer? Vou fazer essa coisa essa semana, esse mês, eventualmente. E aí, naturalmente, uma coisa vai puxando a outra, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, são ferramentas extremamente simples, fáceis e úteis, mas pode ser uma narrativa muito complexa e uma coisa que assusta, assim, não é assim. Acho que hoje pensa, por exemplo, na sua presença digital, quais são as ferramentas que você tem que não custam nada e que você pode rapidinho experimentar e ver se funciona, serve para você, se encaixa na sua rotina como empreendedor, e aí dando passos mais adiante, eventualmente até buscando ajuda em outras ferramentas, como o próprio YouTube. Então, assim, acho que essa é uma brincadeira e uma mensagem positiva que eu deixo, que assim, é uma jornada e estamos todos nessa jornada de evolução e de inovação. Maravilha, pessoal. Obrigado. Encerramos e vamos para o próximo painel. Obrigado também. Muito bem, obrigado pessoal mais uma vez. Tecnologia tá aí, digitalização tá aí, inteligência artificial tá aí, veio para ficar. Eu acho muito legal quando a gente fala do turismo, né? O turismo é muito se dá nessa coisa do humano, né? Do encontro do humano com outro humano, hospitalidade aí também. Mas tem falado muito no mercado mesmo, né? O quanto a tecnologia ela vem para nos humanizar ainda mais, né? Para a gente deixar o que a tecnologia pode dominar, o que a gente está robotizando em nós humanos, para a gente ser mais humano ainda. Muito bem, gente. A gente vai ter mais um pitch aqui de uma startup. E aí depois a gente vai ter um break para um café, para comer, quem já está com fome, né? Não sei como é que tá aí, mas a gente vai ter uma pausa depois desse pitch aqui com o pessoal da Fubá. Maíla, por favor, venha ao palco para apresentar o seu negócio. Boa tarde, eu sou a Maíla Valente, cofundadora da Fubá Educação Ambiental. Só queria confirmar, acho que não vai rodar a nossa apresentação, né? É para rodar? Mas eu vou falando também, né, gente? A gente tem percebido que a maioria dos destinos turísticos, os atrativos, não aproveitam todo o seu potencial educativo e para oferecer experiências autênticas e sustentáveis para os seus visitantes.
E, ao mesmo tempo, 75% dos viajantes estão buscando experiências autênticas. Então, a gente entende que precisa revelar a nossa biodiversidade. Acho que está rolando. A gente entende que, para fazer isso, a gente precisa revelar a nossa biodiversidade, as nossas riquezas e como nós podemos fazer isso. Para nós, o caminho para atingir esse objetivo é unir a educação ambiental com a inovação. Eu quero destacar que a educação ambiental aqui é muito mais do que realizar atividades com crianças em escolas. A gente precisa entender a educação ambiental como um campo amplo, consolidado, com metodologias que podem engajar mais as pessoas nas práticas de sustentabilidade. E foi por isso, então, que nós desenvolvemos o aplicativo Bora, que amplia o acesso à educação ambiental nos destinos turísticos, oferecendo uma experiência sustentável, inclusiva e imersiva. Então, vou contar para vocês um pouco sobre o que é o aplicativo Bora. Estou tentando me dividir aqui para olhar para todo mundo. O Bora apresenta roteiros educativos, que são uma oportunidade do turista vivenciar aquele destino de um jeito diferente, em conexão com a natureza e com a cultura locais. Ele apresenta uma experiência completa, então, desde antes da viagem, o turista pode se planejar, já conhecendo tudo o que aquele lugar tem de especial. A gente já começa a valorizar a biodiversidade e a cultura locais desde o início da experiência. Durante a viagem, o turista passa por uma experiência gamificada, recebendo benefícios em produtos e serviços sustentáveis locais. E, depois da viagem, esse turista vai embora diferente, realmente, com memórias e aprendizados. E esse local pode continuar em contato com o turista, enviando pesquisas, enviando notícias e manter esse relacionamento. O turista, então, ele recebe um conteúdo educativo de forma totalmente offline, sem necessidade de conexão com a internet, por meio de um mapa geolocalizado e interativo. Então, se eu estou, por exemplo, no Parque Nacional do Iguaçu, numa trilha, e paro na frente de uma canafístula, eu recebo automaticamente na tela do meu celular o conteúdo sobre aquela árvore. Se eu ando mais um pouco, encontro o Monumento do Santos Dumont, eu vou receber o conteúdo educativo sobre aquele monumento. Esse conteúdo ele é feito com muito cuidado pela nossa equipe especializada. Ele é um conteúdo que não é uma aula de biologia, que não está disponível no Google, mas que só aquele lugar poderia contar para os seus visitantes. E eles estão organizados em roteiros personalizados. O nosso app é multidiomas, então hoje a gente tem ele em inglês e espanhol. No final da experiência, o turista recebe descontos em produtos e serviços sustentáveis. E quem tem algum tipo de deficiência não fica de fora dessa experiência, porque ele é um aplicativo inclusivo. Então, todo o conteúdo é traduzido em língua de sinais, que no nosso caso é a Libras, e todas as imagens têm audiodescrição. O acesso para o turista também é sempre gratuito. Na FUBA, a gente costuma falar que sem educação ambiental não tem ESG, porque justamente a gente precisa de pessoas engajadas para conseguir colocar em prática os princípios e as diretrizes do ESG. Então, nós entendemos que o Bora é um exemplo de solução para o turismo sustentável, que promove a conservação da biodiversidade, a inclusão social e a comunicação ambiental, promovendo também a transparência do destino turístico, com base nos princípios ESG e com ênfase na educação ambiental. Aqui nós destacamos alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável que nós atendemos. Então, obviamente, educação de qualidade, oferecendo esses conteúdos educativos sobre o meio ambiente, sobre a história local. O ODS 11, de cidades e comunidades sustentáveis,
promovendo o turismo sustentável, a conservação de áreas verdes e também a inclusão de pessoas com deficiências que podem ter acesso a esses espaços públicos. O consumo e produção sustentáveis, né, incentivando o uso de serviços e produtos sustentáveis locais, e os ODS de vida na água e vida na terra, quando a gente, dependendo do ambiente em que o Bora está promovendo a educação ambiental. Nós já temos uma solução validada, então nós estamos nos 3 destinos mais importantes do ecoturismo do Brasil, no Rio de Janeiro, estamos indo para Bonito e já estamos aqui em Foz do Iguaçu desde 2020 e estamos também em mais de 7 destinos brasileiros além desses. Então, a nossa solução, ela funciona, não corre o risco dela não funcionar, como acontece, infelizmente, em alguns casos. Com a Embratur, nós realizamos esse projeto do Bora Parque Lage. Foi um projeto muito interessante, visando atender os turistas estrangeiros e mostrando que o Rio de Janeiro vai muito além das suas praias, tem muita biodiversidade e ecoturismo para oferecer a experiência para os seus visitantes. E aqui fica o nosso convite para quem for visitar o Parque Nacional do Iguaçu, baixar o nosso aplicativo. Ele já está aqui, como eu falei, né, há alguns anos, em parceria com o ICMBio. E uma das demandas é mostrar que o parque é uma unidade de conservação, então as pessoas estão visitando uma área focada em conservação da biodiversidade, que oferece uma experiência para além da beleza cênica das cataratas, que é maravilhosa, mas o parque tem várias outras trilhas que podem ser visitadas também. E o nosso app apresenta algumas dessas trilhas para o turista. E a gente vai ampliar o nosso app, né, para a cidade de Foz do Iguaçu, querendo mostrar outros atrativos, além do Parque Nacional do Iguaçu, que a cidade tem, né? A gente sabe que tem vários outros atrativos aqui, com ênfase no turismo sustentável. O nosso modelo de negócios é B2B e B2G. A gente faz a comercialização da personalização do app de roteiros, por meio de uma assinatura anual. Os nossos clientes são prefeituras, empresas e outras instituições que queiram promover o turismo sustentável em alguma região, em algum local, e para o turista o acesso é sempre gratuito. A FUBA já atua com projetos em 21 estados brasileiros, com mais de 60 clientes. Temos 10 apps desenvolvidos e são mais de 85 mil pessoas atendidas. Nós lançamos, então, 10 apps Bora aqui no Brasil. Acabamos de apresentar o Bora no Web Summit Lisboa, com o apoio da Embratur também. E já estamos com conexões para levar o Bora para Portugal. E queremos levar o Bora para todo mundo, para oferecer essas experiências sustentáveis por meio da educação ambiental. Além dos números, nós somos uma empresa, né, fundada por 4 mulheres pesquisadoras com doutorado na área da educação ambiental. Somos uma equipe multidisciplinar, temos investido bastante em pesquisa e desenvolvimento. Então, o Bora foi criado com incentivo da FAPESP, por meio de um programa de pesquisa inovativa em pequenas empresas. Nós nascemos na universidade a partir de pesquisas em educação ambiental. E hoje participamos de vários ecossistemas de inovação. Somos incubados aqui na Itaipu Parktech desde 2021. Participamos do Sanca Hub, o nosso hub de inovação em São Carlos, onde fica a nossa sede. Do Turistec Hub, do Embratur Lab, que acabamos de participar. E agora estamos entrando no ecossistema de startups do Mato Grosso do Sul. E aí, para finalizar, queria dizer para todo mundo que a nossa biodiversidade é encantadora e, para conservá-la, nós precisamos das pessoas. E a educação ambiental conecta as pessoas e natureza para gerar transformações reais. Bora?
Ah, só para terminar, a gente está com um stand ali fora, quem quiser visitar e conhecer mais. Muito bom, Maíla. Parabéns aí pelo trabalho. E reforçar a passagem de todo mundo em todos os stands aí com o pessoal que tá aí. Vem lá bater um papo, conhecer um pouco mais do que tá rolando. É sempre muito legal. E aproveitar que a Maíla falou, quem vai pro Parque Nacional do Iguaçu, eu quero reforçar os convites para vocês agendarem as visitas de sexta-feira. Tem várias visitas aí. A maioria já acabou, eu sei que a maioria já acabou. Já acabou tudo? E depois a gente vai ver se tem vaga ainda, tá? Mas eu sei que tinha algumas coisas que tinham vaga ainda. Então, quer garantir teu lugar, garante lá. Se por algum motivo você não vai, cancela lá no Simpla, gente, que é pra liberar pra alguém ir no teu lugar, tá? Não deixa a vaga ocupada, tirando a oportunidade de alguém. Beleza? Vocês devem estar morrendo de fome, então vamos fazer um café? Pra gente conversar também, né? Pra gente papear. 15 minutinhos de café, no mesmo lugar aqui. 4h30, a gente volta pra cá. É isso aí, Juliano. Agora vamos, Big Time, aqui para fazer uma parte musical durante o coffee break de vocês. Isso aí, divirtam-se. Peguem seu café, pode voltar, pode dançar, pode cantar. Vamos lá. Big Time Orchestra. Hey! Big Time Orchestra. Hey! Some tour. Hey! Summit tour. Big Time Orchestra. Hey! Hey! Come on, let's twist again, like we did last summer. Oh, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things are really happening? Oh, let's twist again, twisting time is here. Yeah, round and up and down we go again. Baby, make me know you love me so. Come on, let's twist again, like we did last summer. Oh, let's twist again, twisting time is here. Vamos brincar assim então. Mina, seus cabelos é da hora, seu corpo é um violão, Violoncelo. meu docinho de coco tá me deixando louco. Minha Brasília amarela tá de portas abertas pra moda a gente se amar pelos instantes. Music is very good. What's that up in the sky, Roll? Is that a bird? No. Is that a plane? No. É o Summit Tour 5.0. And round and up and down we go again. Baby, make me know you love me so. Come on, let's twist again, like we did last summer. Oh, let's twist again, twisting time is here. Oh, let's twist again, twisting time is here. And so come on, let's twist again, twisting time is here.
Obrigado. Obrigado. Big Time Orchestra. Isso aí, alegrando o café. Coffee Break, aqui no Summit Tour 5.0. Mais um clássico, Big Time Orchestra. Well, you done me and bad I felt it. Tried to beat you, but just a heart that melted. Fell right through the cracks. And I tried to get back. Before the queue don't run the lights, you're giving me my passes. Nothing gonna stop me, good if I need to attention. Reckon me to get my toe. To hear someone the song, but I won't hesitate no more. together and feel alright. Hear the children crying, one love, what about
to the Lord, and I would feel alright. Say, let's get together and feel alright. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que maravilha. Coffee Break com Big Time Orchestra. Esse evento maravilhoso. Isso aí.